Nós estamos hoje aqui em frente à delegacia especializada ao atendimento à mulher, à criança, adolescente e idoso em São Miguel do Oeste. Isso porque chegou a informação de uma pesquisa, de um estudo internacional que aponta um número preocupante de violência contra a criança. Essa pesquisa mostra que 57% da violência contra a criança ocorre dentro de casa. E o que é mais preocupante ainda é que aqui no Brasil, 68% das crianças brasileiras com até 14 anos já sofreram algum tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela física. E para a gente entender um pouco mais desses números aqui na nossa região, especialmente em São Miguel do Oeste, é que a gente veio até a delegacia para conversar com a delegada responsável para saber se esse número também é uma realidade local. Para a gente saber um pouco mais sobre esses dados, está aqui comigo a doutora Lisiane Jungs, ela que é delegada da DPCAM, a delegacia especializada no atendimento à mulher, à criança, ao adolescente e também o idoso. E hoje a gente vai falar especialmente sobre esses números preocupantes relacionados às crianças. Doutora, os números desse estudo internacional, eles são preocupantes. Aqui na comarca de São Miguel do Oeste, na delegacia em especial que atende o município de São Miguel do Oeste, esses números também preocupam? Seja bem-vinda ao Você em Foco. Obrigada, Jucinei. Sim, os números envolvendo violência praticada contra criança e adolescente são números preocupantes. A nossa demanda é grande, né? O ano passado nós tivemos mais de 120 casos de violência especificamente praticada contra crianças e adolescentes, que é o público entre 0 e 17 anos incompletos, né? Se trata da violência tanto física como psicológica e também da violência sexual, todos com altíssimos índices, né? Então, é uma frente que nós temos investido bastante, tanto em trabalhos de prevenção como na agilidade do trabalho de polícia investigativa nos casos que chegam à DPCAM. Esses casos que acabam chegando à delegacia, é importante a gente destacar também que tipo de casos são. Você falou de violência física, psicológica, mas não é aquela palmada, às vezes, que a gente sabe que as pessoas acham que pode ser usada como correção no filho. Isso, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o abuso mesmo. Sim. Nós não temos nenhum caso em trâmite aqui esse ano, e nem tivemos no ano passado, que é o período no qual eu estou aqui, envolvendo aquela palmada ao qual tu te refere, né? Quando nós falamos em violência física, os casos que chegam à DPCAM geralmente envolvem crianças e adolescentes bastante machucados, né? O que caracteriza o crime de lesão corporal, também o crime de maus tratos, né? E a violência física com um viés mais específico, que é a violência sexual também. Então, são casos mais severos que exigem de pronto a atuação da polícia na investigação e encaminhamento dessa criança para a rede de proteção. E aí envolve conselho tutelar, CREAS e escola. Existe uma faixa etária dentro de criança e adolescente que são mais atingidos ou mais vulneráveis a essa violência? Aí depende do crime, né? Se nós formos falar no crime de maus tratos, as principais vítimas são crianças, ou seja, pessoas com menos de 12 anos, de regra, né? Não que não aconteçam exceções. Se nós formos falar na violência sexual, nós temos uma importante parcela de adolescentes. Então, vai variar, a faixa etária da vítima varia de acordo com o tipo de crime que é praticado. Essa variação também ocorre na questão, por exemplo, mais meninos, mais meninas, também depende do tipo de crime? Também depende do tipo de crime. Quando nós falamos, por exemplo, no estupro, né, o estupro de vulnerável, a maioria das vítimas são do sexo feminino, né? É importante eu esclarecer que o crime de estupro, ele é aquele ato sexual, né, conjunção carnal, ou ato libidinoso que é praticado contra a vontade da vítima, e envolve também, ele acontece também quando a vítima é menor de 14 anos. Mesmo que tenha havido o consentimento da vítima para esse ato, né? Então, quando chega o conhecimento da polícia, ou, enfim, de qualquer órgão de proteção da criança, que uma menina com menos de 14 anos manteve relação sexual, isso vem para nós,
né? Isso é crime e isso é apurado como um crime de estupro de vulnerável. Então, isso engrossa bastante os índices desse tipo de crime, né? Mas é importante esclarecer porque nem todo mundo sabe dessa realidade, né? Agora, é importante a gente também destacar se esse número que chega à delegacia hoje, ele é um número que representa a realidade. Eu lembro que em outra participação sua, no nosso programa, a gente falava sobre a violência contra a mulher, outra questão bastante preocupante. E na oportunidade, a gente falou que, infelizmente, né, os números não são reais, não representam a realidade. O importante é que esses números não existissem, né, mas eles não são, o que é apresentado não é o que efetivamente acontece. Dessa forma também ocorre nesse público criança, adolescente? Olha, se nós partirmos da consideração de que a maior parte desses crimes contra crianças e contra adolescentes, sejam eles quais forem, acontecem no ambiente doméstico, seja com os genitores ou com pessoas próximas, é fácil concluir que a gente trabalha com uma margem de subnotificação grande, né? Afinal de contas, muitas vezes a voz dessas crianças, eu digo a voz, né? Ela é justamente de quem está praticando a violência, né? E então, naturalmente, os números, embora retratem uma realidade preocupante, acredito que, em razão dessa peculiaridade da violência contra criança e adolescente, a gente tem, assim, um número de ocorrências que não chega ao conhecimento do Estado, seja via Polícia Civil, Conselho Tutelar, e o que torna também tudo bastante preocupante, já que nós lidamos com números altíssimos já dos casos notificados, né? No ano passado foi elaborado um diagnóstico da realidade social da criança e do adolescente do Estado de Santa Catarina pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, que aponta que a região da AMEOSC tem os piores índices do Estado no que diz respeito à violência sexual e psicológica contra crianças e adolescentes. E é justamente o que a gente sente aqui na DPCAM. A violência sexual é a mais praticada, seguida da violência psicológica, e quando a gente fala em violência psicológica, o que é? É a ameaça, são os crimes contra a honra, né? A injúria, o xingamento, a humilhação, às vezes em contexto de intimidação sistemática, que tem o nome de bullying, né? Tem bastante disso, e também a violência física, que são os 3 indicadores em que a AMEOSC aparece com desvantagem com relação às outras regiões do Estado. Até por questão de esclarecimento, o que acontece quando chega uma denúncia dessa à delegacia? Como é que funciona essa abordagem, esse atendimento diretamente à criança? Essa é uma ótima pergunta, porque no ano passado, a partir de abril, houve uma alteração legislativa, entrou em vigor a Lei da Escuta Protegida, esse é o nome que é conhecida essa lei. Ela modificou a forma de abordagem e acolhimento de crianças e adolescentes, exigindo a capacitação de todos os atores envolvidos nesse acolhimento, incluindo, naturalmente, a Polícia Civil, né? Especialmente o sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil. E, a partir desse momento, a abordagem com a criança ela é muito mais cuidadosa, muito mais técnica, envolve uma abordagem psicológica. Nós temos tido uma interação com a área da psicologia muito forte. Isso tem rendido bons frutos, não só na questão de um acolhimento mais humanizado da criança, como numa produção de uma prova com mais credibilidade. Então, a partir do momento em que chega a informação de uma violência aqui na delegacia de polícia, a gente avalia que violência é essa, né? Os elementos que dão conta de há indícios, não há, porque nós temos que ter um certo cuidado para não ter nenhuma precipitação nas providências, né? E aí se inicia aquela comunicação com a rede que eu mencionei que funciona muito bem. O Conselho Tutelar, o CREAS e a escola, para a gente fazer um diagnóstico daquele núcleo familiar, que geralmente é o núcleo familiar, e a partir daí, então, a gente define as providências. Bom, a gente falou aqui que os números que são apresentados, eles não representam a realidade. Então, uma informação bem interessante que eu acho que vale a pena a gente destacar e reforçar aqui é como fazer essa denúncia. Obviamente, quando envolve o anseio familiar, fica um pouco mais difícil de chegar, mas, quem sabe, um parente, um vizinho, pode fazer esse meio entre o direito da criança, né, para que ela possa ser
quem sabe, tratar de uma forma diferente nesse momento. Como fazer a denúncia? Sim. Decidir por fazer a denúncia já é o caminho mais difícil, né? É esse o grande desafio que a gente cobra dos responsáveis e das pessoas que, de uma forma ou outra, têm algum vínculo com essa criança ou com esse adolescente, que saiba que ele está sofrendo algum tipo de violação nos seus direitos, né? A denúncia ela pode ser feita através do Disque 180, é grátis, é anônimo, é seguro, né? Ou do Disque 181. O 180 é o Disque Direitos Humanos, né? O Disque 181 é o número da Polícia Civil. As pessoas podem procurar ajuda com alguém conhecido para amadurecer a ideia de procurar uma autoridade, né, seja policial, judicial, pode vir até a delegacia, pode conversar com a professora, pode conversar com a tia que tem mais familiaridade. A ideia é que a violência não fique anônima, não fique oculta, porque isso vai perpetuar a violência, né, quiçá deixando ela cada vez mais severa, mais grave, e é exatamente isso que a gente espera que não aconteça, né? Então, que a informação seja levada para um adulto de confiança, para alguém do seu círculo de conhecidos, para que essa informação seja levada até as mãos certas para a tomada da providência mais adequada. O que é importante a gente destacar aqui, que a gente falava agora há pouco sobre essa especialização no atendimento por parte da delegacia e dos profissionais. Ou seja, quando a denúncia chega, é tomado todo um cuidado também. Então, geralmente, quem vai denunciar fica preocupado, né? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Bom, se você tem dúvida do que efetivamente está acontecendo no lar vizinho ou algo parecido que você tenha visto, o papel da polícia também é esse, é investigar e apurar esses fatos para efetivamente fazer a intervenção ou não. Então, quando você fizer a denúncia, além do mais, por ser sigilosa, você também vai ajudar quem sabe, salvar aí uma criança dessas ações que vão prejudicar ela para o resto da vida, sem dúvida alguma. Exato, né? Justamente por envolver criança e adolescente, as providências preliminares que a Polícia Civil toma antes de qualquer investida mais incisiva num contexto supostamente de violência, é feita uma análise preliminar de verificação se aquilo procede ou não, assim como a gente faz nos outros casos, mas com muito mais cuidado quando envolve criança e adolescente, justamente porque essas investigações de regra envolvem o núcleo familiar. Quer dizer, eu vou estar às vezes investigando a mãe, ou o pai, ou o padrasto, ou a madrasta, ou um tio próximo, um primo, um tio, um irmão. A gente são pessoas com um vínculo de afeto importante, e isso tornaria uma ação precipitada do Estado muito mais danosa do que em outros contextos, né? Então, a pessoa que tem uma informação, uma suspeita de violência, não precisa temer acionar a Polícia Civil, porque nós não vamos receber essa informação como completa, né? Nós vamos dar credibilidade a ela, mas nós vamos complementá-la ou então afastá-la, quando não for caso, né? Antes de qualquer investida mais incisiva. Uma operação que ocorre em breve, agora no dia 18, envolvendo também a polícia, o próprio Conselho Tutelar, que visa justamente a conscientização. Que ação é essa que está prevista agora para os próximos dias? No próximo dia 18 de maio, se não me engano, sábado, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse dia foi criado em razão das estatísticas, né? O dia em si foi escolhido porque, em 18 de maio de 73, se eu não me engano, início da década de 70, uma menina de 8 anos, no estado do Espírito Santo, saindo da escola, foi sequestrada, ela foi espancada, ela foi estuprada e ela foi morta com requintes de crueldade por 3 homens adultos, né? E em razão da gravidade desse fato, então esse dia foi escolhido como símbolo para a simbolização dessa violência extrema, né? E todo 18 de maio, então, é feita, no período em torno desse dia, se promovem reflexões acerca do tema, em razão do índice, né? Como eu falei antes, a AMEOS, que é a região que apresenta maior número de notificações de violência sexual envolvendo o público infanto-juvenil.
Então, a rede toda, não é só a Polícia Civil, toda a rede de proteção do município, a partir de quarta-feira já vai realizar atividades de conscientização nas escolas, com distribuição de material educativo, voltado especificamente a esse fim, né? E no dia 18 também vão ser feitas novamente visitas dessa natureza, buscando cientificar, criar aquela noção de cidadania já nesse público tão pequenininho, no sentido de que se ele está experimentando algum tipo de violência, algum tipo de situação que o deixa desconfortável, já tem a liberdade de acionar a prof, né? Ou a diretora, ou uma tia que conhece, que gosta, enfim, qualquer adulto que possa ser o receptor daquela informação e se transformar na voz da criança. Porque quando a violência acontece em casa, a responsabilização do agressor ou da agressora e o encaminhamento que pode ser feito, se não contar com esse intermédio de alguém, ele fica muito difícil. E aí, se nós formos falar em crianças e adolescentes crescendo em longos períodos em ambientes violentos, nós vamos estar falando de um adulto que provavelmente, não necessariamente, mas que, né, provavelmente possa repetir, e isso não é necessário, né? Existem meios para evitar que isso se prolongue. Bom, doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, as suas informações, sempre muito importantes. Infelizmente, são números que a gente gostaria de não estar apresentando, mas é a realidade de uma sociedade que cada vez tem tratado muito mal as crianças. Se fala tanto que as crianças são o futuro de uma nação e a gente vê tanto maus tratos. É importante também essas ações para que a criança saiba o que pode e o que não pode um adulto estar fazendo com ela, né? Indiferente se seja violação sexual ou alguma violência psicológica, enfim, é importante que ela tenha noção disso e retrate o adulto, né? Aí sim é que vai ser apurado efetivamente o que aconteceu. Muito obrigado mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço o convite. Eu acho que esse tipo de conversa fortalece o nosso grande objetivo, que é informar para que as pessoas tenham maior condição de se proteger e, no caso de já ter havido ou estar havendo algum tipo de violência, a comunidade saber que a Polícia Civil está aqui, está presente e está pronta para auxiliar no que for possível dentro das nossas atribuições.